Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 3 de março, segunda-feira. Deus te abençoe nesta semana, neste dia. Estamos lendo aqui 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Eu costumo me referir, quando leio esse texto, porque eu aprendi assim quando eu estudei as cartas pastorais, que esta referência que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é um combate contra o gnosticismo, que no meio de suas tantas proposições, doutrinas, né, ideias, todas contrárias à palavra de Deus, eles diziam que haviam vários mediadores entre Deus e os homens. Deus é de uma santidade que jamais tocaria a matéria, se aproximaria da matéria, e de maneira que ele nem criou, segundo o gnosticismo, nem é o criador da matéria, delegou isso a outra pessoa. A Bíblia não diz isso, né? E, e aí, para se aproximar de Deus, tem muita coisa da construção humana, que é mesmo a ideia da religião, de uma construção de baixo para cima, né, daquilo que o ser humano pode fazer para se justificar, para se salvar. O gnosticismo tem muito disso. Então, enfim, não quero entrar em muitos detalhes. E outra coisa que contribuía para a salvação destes gnósticos, né, que tinham essa gnoses, esse conhecimento, esse mistério, essa revelação tão particular, era que eram os aions, né, como espíritos mediadores. Então, esses poderiam levar o ser humano até a presença de Deus. O caminho, o novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, à presença de Deus, eles não mencionavam. E aí o apóstolo ensina aqui em outros lugares que há um só Deus, né? Um só mediador entre Deus e o ser humano, porque a infinitude de mediadores que eles apregoavam, ele está deixando aqui categórico, há um só, Cristo Jesus, homem. E essa expressão Cristo Jesus, homem, também combate contra o gnosticismo, porque eles tinham uma doutrina lá chamada docetismo, do qual eles diziam que Jesus não era ser humano, não era de carne e osso. O apóstolo João deixou claro que quem nega que Jesus veio em carne e sangue é o espírito do anticristo. Então a gente tem essas coisas, tem esse fundo histórico. Mas quando a gente pensa em mediador, e se a gente for olhar nos dicionários, mediador é aquele que faz uma reconciliação entre ambas as partes, através de um acordo. Jesus Cristo não é esse mediador que fez um acordo entre ambas as partes, porque as partes envolvidas, né, Deus e o homem, era impossível, não tinha reconciliação. Por quê? Porque Deus jamais fará acordo com o pecado, porque ele é santo. E o ser humano, por mais que se esforce pelas vias religiosas, jamais vai alcançar a santidade. Então, Deus não se rebaixa e o homem não consegue se elevar, né, ao padrão, à altura de Deus. Então, era irreconciliável. Quando se pensa no mediador jurídico, digamos assim, um mediador que senta lá com as partes, olha, para a gente não precisar levar isso adiante, vamos fazer um acordo, né? E num acordo entre partes, chega a um senso ali, chega
realmente, como a expressão diz, um acordo, de forma que um cede aqui, o outro cede acolá, e aí não fica injusto nem para um nem para outro, e tenta equilibrar. A reconciliação de partes no direito, não quero falar direito, porque senão um advogado pode, qualquer advogado vai dizer, não é bem assim, tem outras implicações, tem outros significados. É claro que tem. Eu só estou dizendo que a ideia de mediador que traz reconciliação através de acordo não é o que Jesus fez. O religar de Jesus, a possibilidade de conciliação entre Deus e o ser humano, não foi através de um acordo, porque Deus não faz acordo com o pecado. Deus não se rebaixa. O que Jesus foi, né? Jesus foi um intermediário, né? Ele foi a reconciliação. Ele foi que pagou o preço. Ele que fez a entrega para ser, portanto, o intermediário, aquele que religa a Deus com os homens, porque Deus não fez acordo. Deus puniu o pecado. Deus não se rebaixou, né? Deus não admitiu o ser humano. Deus admitiu e recebeu e se agradou do sacrifício de Jesus. Então, ele não fez nenhuma concessão para que o ser humano continuasse do jeito que ele é, né? No sentido do acordo em si. Não, vai aí que eu não vou fingir que não estou vendo, vou fingir que não vou passar panos, não vou ligar. Não, não foi isso. Deus puniu. Deus exigiu na sua justiça derramamento de sangue, punição para a questão do pecado. E tudo isso foi em Jesus. Ele foi esse intermediário. Então, se alguém quer usar a expressão que Deus fez um acordo, no sentido de concessão, não fez concessão nenhuma. A exigência da justiça de Deus foi até o fim. A ira de Deus foi aplacada, sim. A exigência que a santidade de Deus vou fazer aqui um pleonasmo, né? A exigência que a exigência de Deus exigia, pronto, né? Ou seja, o que era necessário, segundo a justiça de Deus, a santidade de Deus, foi resolvido em Jesus, de maneira que não houve um rebaixamento, não houve um relaxamento de nada, não houve um acordo no sentido humano, mas Jesus, de fato, pagou o alto preço da nossa redenção. Quando eu penso em intermediários, a gente também tem, né, e Jesus encerra todo esse protótipo nele mesmo, né? Todo esse exemplo nele mesmo. Quando a gente pensa e olha para as Escrituras e vê lá os sacerdotes e os profetas, então os sacerdotes eram representantes, entre aspas, mediadores, que levavam, através da intercessão, levavam os homens a Deus. Então, na sua intercessão, no seu trabalho, na sua dedicação, ele comparecia diante de Deus, levando os problemas, as mazelas humanas, apresentando os homens a Deus em oração. Esse era o papel, entre aspas, de mediador do sacerdote. E havia também o papel do profeta, que era aquele homem mais próximo de Deus do que próximo dos homens. E quando vinha tratar com os homens, vinha com uma mensagem divina. Então ele era um mediador da parte de Deus, né? Era um tipo de mediador que trazia uma mensagem divina para os homens. Os sacerdotes
dos lados dos homens para Deus, os profetas do lado de Deus para os homens. Jesus fez tudo isso. Jesus desceu do céu, pão que desceu do céu, trouxe a mensagem do evangelho do céu, né? Ele é o evangelho, ele é o reino, né? Ele é o pão, ele é tudo, né? Ele que trouxe. Por outro lado, quando se assemelhou com a nossa natureza, com a nossa carne, com as nossas dificuldades, porque foi 100% homem, na sua oração nos levou para Deus. Percebe que ele fez esse duplo movimento, né? E aí, por exemplo, Moisés foi chamado de mediador da lei, né? Da antiga aliança. Por quê? Porque ele ficou entre Deus e a aliança com Israel, né? E Jesus, chamado de mediador, o novo mediador de uma nova aliança, porque mais uma vez ficou neste lugar entre Deus e os homens na perspectiva de uma nova aliança. Mas a nova aliança não foi um acordo, né? Mas foi o preço que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Graças a Deus por esse pagamento justo pelo pecado, né? Mediante a morte do intermediário, a gente pode chamar assim, né? Jesus Cristo, do intermediário. O que que ele promoveu ao homem? Qual é o resultado disso? A reconciliação. E o que é reconciliação? Não tinha paz entre nós e Deus, não tinha comunhão, estávamos destituídos da glória de Deus. Quando Paulo, apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo, acho que 5, fala de que temos paz com Deus, né? É que acabou a guerra. E quem que promoveu isso? Jesus Cristo. Então Deus nos abençoe a lembrar que Jesus Cristo foi esse mediador, e a mediação de Jesus não foi com um acordo, com barganha, com moeda de troca, com obra humana, com possibilidades de exigências humanas, não. Mas foi graça de Deus para com os homens, mas Jesus Cristo, ele forneceu tudo, né? Tudo das exigências de Deus, e ele é o único meio pelo qual eu e você fomos reconciliados. Qualquer um que seja salvo, que ganhe esse lugar de reconciliado com Deus, é por intermédio de Jesus. Deus te abençoe a pensar em Jesus dessa forma. Por isso que essa palavra é tão contundente. Cristo, repito o verso aqui, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, graças te damos por Jesus, por ter respondido com obediência, se transformou sacrifício, oferta por nós, para cumprir as tuas santas exigências. Obrigado, ó Deus, obrigado por tamanho sacrifício. Toca, Senhor, o nosso espírito, toca a nossa alma para lembrar de Jesus desta maneira, como intermediário, aquele que trouxe a paz. Obrigado, ó Pai, por Jesus. Oramos com gratidão. Amém.